Aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar, então, a gente vai encerrar a questão da Semana da Pátria, né? É claro que nós deveríamos ter terminado ela na semana passada, mas como as aulas são intercaladas, acabou não coincidindo, tá, as semanas ali. Mas tudo bem, não tem problema. Hoje a gente vai encerrar essa questão da Semana da Pátria, ok? O que eu havia separado para vocês é o seguinte: num primeiro momento, nós estudamos a independência do Brasil. Nós estudamos o processo histórico que levou o Brasil a se transformar de colônia de Portugal, né, num país livre, tá? Num dos grandes países do planeta, certo? É, um país continental, imenso, enfim, né, com um tempo razoável de independência, certo? Mas que, se comparado aos outros países do Ocidente, é um país relativamente novo, tá? O Brasil, certo? Ok. O que eu separei para a gente ver hoje é, é um pouquinho da história, tá? Da criação da bandeira do Brasil. Se vocês observarem ali na imagem da professora Englacina, ali, ó, tem uma bandeira do Brasil, né? A nossa bandeira só adquiriu esse formato muito tempo depois das primeiras bandeiras brasileiras, certo? Nós tivemos no Brasil, pelo menos, 13 bandeiras diferentes, certo? É bastante, né? Pelo menos 13 bandeiras diferentes. Elas vão se sucedendo no tempo, tá? Vai vindo uma na sequência da outra, né? E cada uma delas representa um momento histórico muito específico, tá? Muito definido, né? E o que nós vamos ver hoje é justamente isso, tá? A evolução da bandeira do Brasil, né? Desde a chegada dos portugueses aqui no nosso país, né? Até a proclamação da República, quando o Brasil se torna uma república, claro, ou seja, começa a eleger seus presidentes, né? E acaba adotando uma bandeira diferente, certo? A bandeira que nós temos hoje, ok? Então, a gente vai ver esse processo, tá? Como é que se deu esse processo, tá? O Brasil, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. Um detalhe importante: ah, professor, mas então a bandeira do Brasil nem sempre foi essa? Não foi, nem sempre essa e provavelmente não será, certo? Por que eu digo isso? Porque nada é eterno, né, em história, nada, tá? Tudo vai mudando. As bandeiras dos outros países acontece a mesma coisa, tá? Eles têm uma história bastante flutuante, bastante movimentada, e essa história vai se transformando, tá, ao longo do tempo, desde os primeiros rabiscos da bandeira até a bandeira em momentos específicos ou atuais. Ok, meus queridos? Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho para vocês aqui, deixa eu apresentar para vocês uns slides aqui para a gente acompanhar junto, tá? Vamos lá. Aí, todos estão vendo? Tudo certo? Ok? Então tá. As bandeiras da história do Brasil. Vejamos. Durante a sua história, o Brasil teve várias bandeiras até que se concretizasse a atual, né? Houve uma grande transformação na história das bandeiras do Brasil. A primeira que nós temos, meus queridos, é essa daqui, ó, tá? A bandeira da Ordem de Cristo, né? Que é uma ordem fundada em Portugal, ó, de 1332, ela dura até 1651, tá? Não aqui no Brasil, claro, aqui no Brasil ela começa a ser utilizada em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil pela primeira vez, certo? Então, olha ali, ó, foi a bandeira hasteada pelos portugueses no Brasil na época do descobrimento, tá? Vejam lá, ela tem um fundo branco, né? E os detalhes em vermelho, certo? Depois, pessoal, junto, na verdade, com aquela da Ordem de Cristo que os navegadores usavam em Portugal, tá? Porque esses navegadores portugueses, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, tantos outros, né? Eles eram membros dessa ordem ali de Cristo, certo? Membros desse grupo, tá? Um grupo bastante restrito em Portugal.
né? Então, nada mais natural, né, que eles hasteassem a sua própria bandeira, tá? Só que com o passar do tempo, o rei português exigiu que aqui no Brasil fosse hasteada a bandeira do rei, certo? A bandeira do rei, tá? Que é a que aparece aqui, ó. A bandeira do rei português, Dom João III, né? Que governou lá Portugal de 1521 a 1616, né? Bandeira que foi usada pelos portugueses no início do período colonial, tá? Então, essa aqui é outra bandeira brasileira, ó, a segunda, então, tá? Ela parece mais com a de Portugal, se vocês observarem. A de Portugal tem uma diferença, né? Que ela é vermelha e verde ali no fundo, tá? Mas a bandeira de Portugal, vejam, também vai mudando, né? As bandeiras dos países também vão mudando, tá? A de Portugal também foi mudando. Na época da conquista brasileira, a bandeira de Portugal era essa daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Um fundo branco, né? Aquele escudo ali real, representando a família real, uma coroa, aquela coisa toda, tá? A gente não pode ver os símbolos em detalhes ali, ó, eles estão um pouco borradinhos, tá? Mas são símbolos que indicam, né, o governo português, certo? Beleza. A terceira bandeira do Brasil é aquela ali, ó, a bandeira usada na época do domínio da Espanha sobre Portugal, durante 24 anos. O Brasil, meus queridos, foi colônia portuguesa. Só que, em 1616, os espanhóis invadiram Portugal. Eles dominaram Portugal. E os portugueses acabaram sendo colônia espanhola, certo? E, claro, o Brasil, consequentemente, passou para o domínio espanhol, tá? Por 24 anos, como diz o nosso texto ali, ó. E nós adotamos a bandeira de Portugal, quando Portugal era dominada pela Espanha, que é aquela ali, tá? Com os ramos atrás, ok? Uns ramos atrás do escudo português, certo? Representando o domínio espanhol, tá? Sobre Portugal. Só que isso vai acabar, né? Quando os portugueses expulsam os espanhóis e retomam a sua liberdade, a sua independência, né? Eles vão adotar essa nova bandeira, tá? E o Brasil vai adotar uma bandeira diferente, que é essa daqui que vocês estão vendo, ó. A bandeira do Principado do Brasil. Esta é a primeira bandeira exclusiva do Brasil, em que a gente não copia mais os portugueses. Nós temos uma bandeira própria. Mas o Brasil ainda não era independente, tá? Vejam o tempo que durou essa bandeira, ó. 1645 até 1816. O Brasil não era independente, tá? O Brasil ainda pertencia a Portugal, tá? Essa representação aqui que nós temos na bandeira brasileira, então, assim, ó, é um fundo branco, né, copiando Portugal, homenageando a bandeira de Portugal, certo? E um globo, né, representando que o Brasil era um país, então, com aspirações... País não, era uma colônia, né? Com aspirações de fazer comércio com o mundo todo, certo? Ok. Um detalhe importante para a gente não esquecer, ó. Essa bandeira aqui é do Principado do Brasil, de 1645 até 1816. Então, até um pouquinho antes da independência brasileira, essa daqui, ó, 1816, a independência do Brasil foi 1822, né? Então, até um pouquinho antes da independência brasileira, essa daqui foi a nossa bandeira, tá? Por um longo período de tempo, quase 200 anos, certo? A próxima que aparece é a bandeira do Dom Pedro II de Portugal. Tá? Quando o Brasil se tornou independente, ele não usou a bandeira que nós estamos vendo hoje. Essa bandeira que nós temos hoje. Não foi. Tá? Não foi essa bandeira. A bandeira que nós temos é essa daqui, ó, quando o Brasil se torna independente. Tá? Um fundo verde, né? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente adota o fundo verde, então, tá? E essa bandeira aqui era a bandeira do Pedro II de Portugal, tá? Do rei lá de Portugal, Dom Pedro II, tá? Não é o nosso imperador Dom Pedro II, tá? É de um rei de Portugal, ok? A gente acabou utilizando essa bandeira por um período de tempo também, tá? Muito bem. Bandeira usada no período de Dom João VI. Vejam que bacana. Quando 1816 até 1821. Quando a gente abandona essa última bandeira, tá? Nós passamos a utilizar essa daqui, ó, quando vem a família real para o Brasil. Essa bandeira com fundo branco, a gente ainda pertencia, então, aos portugueses, né? E com o símbolo do Império Português, né? Ali no centro, tá? A coroa, aquela coisa toda, os escudos, né? Enfim. Então, o Brasil ainda pertencia a Portugal, ó, de 1816 até 1821, certo? Beleza.
Finalmente, quando o Brasil começa a dar os primeiros passos para a sua independência, nós adotamos outra bandeira, essa daqui, ó, do regime constitucional, de 1821 até 1822, certo? Um fundo azul, metade branco, né? Aquela coisa toda, tá? Então, isso daqui já é o fundo da bandeira de Portugal, né? Só que a bandeira de Portugal tem um pedaço vermelho e o outro verde, tá? Esse fundo ali, né? No caso do Brasil, ainda num pedaço azul, um pedaço branco, ok? Beleza. Finalmente, quando o Brasil se torna independente, a gente usa essa bandeira aqui, tá? A bandeira do Brasil Império, a primeira bandeira pós-independência do Brasil, que vai de 1822, nós usamos ela, até 1889. Então, a primeira bandeira do Brasil independente, do Brasil livre, é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Vejam, ela é adotada em 1822 e nós usamos ela até 1889. O que é que ocorre nessas duas datas específicas, 1822 e 1889? Vamos lá, a nível histórico, nacional e tal, de importância. Em 1822, nós temos o quê? A independência do Brasil, né? 7 de setembro. Em 1889, nós temos a proclamação da República, tá? 15 de novembro, né? E aí, naturalmente, nós temos essa bandeira brasileira que é usada por um longo período de tempo, essa daqui. Vejam que ela já tem algo de parecido com a bandeira de hoje. Ó, o fundo verde, aquele losango ali amarelo, certo? A única coisa que muda para a bandeira atual é o meio ali, né? O centro dela, tá? Na verdade, todos aqueles símbolos ali que tem o ramo de café, a coroa do império, né? Porque o Brasil era império no começo, tá? Todos esses símbolos ali, eles somem, né? E dão lugar para aquele globo que a gente já vai ver, certo, meus queridos? Então, por um longo período de tempo, o Brasil usou esta bandeira que vocês estão vendo, tá? Quando o Brasil proclama a República, no dia 15 de novembro de 1889, nós usamos uma bandeira provisória. A bandeira que o pessoal ali que tinha organizado a proclamação da República não estava pronta até a data, certo? Então eles precisaram usar uma bandeira provisória. Vejam só que absurdo, né? A bandeira provisória que nós temos é aquela ali, ó, que foi usada entre 15 e 19 de novembro de 1889. Aquela ali que vocês estão vendo, tá? Ela é uma cópia, né, bem clara, de uma bandeira de um país. Que país é esse, pessoal? Que país que nós nos inspiramos para fazer essa bandeira aqui? Olhem para ela aí. Estados Unidos. Muito bem, Estados Unidos, né? Com a diferença de que a bandeira americana, né, hoje tem as 50 estrelas, porque são 50 estados, né? Lá. E, claro, as cores, né, são branca, aliás, são branca e vermelha ali onde tem o verde e amarelo, tá? Então, nós acabamos copiando os Estados Unidos. Mas por quê? Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos já era uma grande potência do período, né? E ele representava o ideal republicano, né? Que é aquela coisa de democracia, de eleger os nossos governantes, né? Aquela coisa toda, tá? Justamente por isso, né, é que o Brasil acabou adotando essa bandeira aí, ok? Só que, claro, em 19 de novembro, a nossa bandeira fica pronta, tá? A bandeira do Brasil, e é essa que nós temos ali, ó. É a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, antigo nome do Brasil, certo? Depois República Federativa do Brasil, que é o nome até hoje. Vejam que o nosso primeiro nome também é uma cópia dos Estados Unidos, né? O primeiro nome do Brasil ali, na época da República, era Estados Unidos do Brasil. Depois é que eles mudaram para República Federativa do Brasil, certo? Olha ali, ó, a bandeira nacional adotada 4 dias após a proclamação da República. Vamos lá. A atual bandeira nacional foi adotada no dia 19 de novembro de 1889, certo? Quem criou essa bandeira foi ali, ó, o Raimundo Teixeira Mendes, que era um pensador, um filósofo positivista, a gente já vai ver o que é isso, tá? O Miguel Lemos, também um pensador positivista, né? E o Manuel Pereira Reis, um astrônomo, que é o cara responsável pela localização das estrelas ali, certo? E, finalmente, o Décio Vilares, que era pintor, certo?
Ah, mas por que aparece tanto positivismo e tal? O positivismo era uma corrente de pensamento da época que pensava as coisas de um jeito bastante pregava-se, né, a utilização da razão acima de tudo, tá? Então eles tentavam imitar o modelo francês de pensamento da época, aquela coisa toda, né? E isso vai se refletir naquele escrito que nós temos na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, tá? Que é um lema positivista, certo? Olha ali, ó, o que é que cada elemento da bandeira significa? O verde simboliza a pujança das matas brasileiras. O que é a pujança? É a riqueza, a força, né, das matas brasileiras. O amarelo representa as riquezas minerais do solo, tá? O azul representa o céu, né? E o branco, a paz. As estrelas brancas representam cada estado brasileiro e o Distrito Federal. Então, todas as estrelas que nós temos ali representam os estados brasileiros, certo? E, finalmente, a frase ordem e progresso, né, é a influência do Augusto Comte, que é um filósofo francês, tá? E que fundou o pensamento positivista. Certo, meus queridos? Olha só, a bandeira nacional, então, é um dos símbolos mais importantes do país, né? Devendo ser hasteada em todos os órgãos públicos, escolas, secretarias de governo, etc., né? O seu hasteamento deve ser feito pela manhã e a reação, ou seja, baixar a bandeira e tal, deve ser feito no fim da tarde. Ok, meus queridos? Aí, claro, nós temos finalmente o hino à bandeira, né, do Olavo Bilac, né, um poeta brasileiro importante, né, que nós usamos até hoje, esse hino aqui da bandeira, é aquele que todos conhecem, né? Salve, lindo pendão da esperança, né? Tá ali, ó, né? Então, todos nós conhecemos esse hino à bandeira brasileira. Ok, meus queridos? Alguma dúvida acerca da história da bandeira do Brasil? O que é que vocês me contam? Ou tudo certo? Olha lá, a professora Inglacina já colocou a bandeira brasileira lá em seu novo, né, formato, olha que bacana, tá? Que é o que nós utilizamos até hoje, certo? E aí, meus queridos, o que é que vocês me dizem? Tudo certo? Então tá. Agora, nós vamos passar então para a questão do ensino religioso, certo? Vamos lá então. Bom dia mais uma vez para todos vocês, né? Na última aula, nós tivemos um estudo sobre os símbolos, tá, das grandes religiões do mundo, ok? Hoje, aquilo havia servido, na verdade, eu já havia dito para vocês, para que a gente entrasse na questão da diversidade religiosa, certo? E da distribuição dessas religiões todas pelo Brasil, certo? Hoje, a gente vai ver, então, algumas das grandes religiões brasileiras, tá? Algumas coisas sobre elas. Mas vejam, principalmente a gente vai focar nas religiões maiores aqui do Brasil, tá? Do nosso país, certo? O Brasil é conhecido por ser o maior país católico do mundo, certo? De fato é, né? O país que mais tem católicos, né? No planeta, tá? É, No entanto, há outras religiões também, tá, fazendo parte aí desse grande mosaico cultural que é o Brasil, certo, pessoal? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides também, então, sobre a diversidade religiosa, tá? E a gente vai poder ver isso junto. A gente vai ver hoje, basicamente, uma, duas, três grandes religiões, né? O catolicismo, tá? Um pouco dos grupos evangélicos e, finalmente, o espiritismo, umbanda, enfim, que vem crescendo no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês uma guia do Chrome, diversidade religiosa. Bora lá, meus queridos. Olha só. Então, o que eu trouxe para vocês de início, né, alguns princípios fundamentais da Constituição do Brasil, tá? Algumas regras importantes que nós devemos seguir. O que é que diz ali, ó, né? O primeiro, um dos dados mais importantes, esse que eu estou destacando para vocês, ó, mostra que a nossa Constituição ela promove um repúdio ao terrorismo e ao racismo. O que é isso? O que é um repúdio? É uma recusa, né? Nós não queremos terrorismo ou racismo neste país, certo?
E, naturalmente, isso se estende às religiões. Tá? A liberdade de crença e de culto é muito importante e nós temos que mantê-la a todo custo. Tá? Não podemos perseguir as pessoas pelas crenças que elas têm, certo? Nós não podemos dividir as pessoas em grupos assim, de forma a restringir direitos de pessoas que têm crenças diferentes. Tá? Isso é absurdo. Né? Então, vamos lá. Dos direitos e garantias fundamentais. Vejam lá o artigo 5º. Ó. Todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade, à propriedade, nos termos seguintes. Ok. Aí tem vários detalhes ali, né? Mas vejam que bacana o último ponto, ó. Esse que está em negrito aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, certo? Ou seja, não se pode perseguir as pessoas pelas crenças que elas têm, ok? Não podemos julgar as pessoas pelas crenças que elas têm. Ok? Afinal de contas, é difícil nós sabermos quem tem a razão. Né? E ficar fazendo caso da crença dos outros é algo horrível, tá? Não é nada legal. Né? Nós temos que permitir a pluralidade, a grande diversidade. Tá? Vamos lá. Ainda mais o Brasil, né? Que é um país tão rico, tá? Na questão cultural e naturalmente religiosa, tá? Na sequência. Meus queridos, aqui nós temos os números de seguidores, tá? Dentro das religiões, né? Observem ali, ó, tá? Tem muita gente, né? O Brasil tem quase, então, 200 milhões de habitantes, né? Vejam, os católicos são 124 milhões, né? Nós temos a Igreja Ortodoxa ali também representada, Igreja Batista, Luterana, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular. Percebam, meus queridos, que os grupos evangélicos, a gente considera assim, evangélicos, ok. Só que dentro dos grupos evangélicos, nós temos centenas de outros grupos, tá? Que ficam sob o mesmo guarda-chuva ali, que serve como uma forma de classificação, né? São grupos chamados evangélicos, certo? Mas que muitas vezes são adversários entre si ou acabam não concordando entre si, né? A gente não pode dizer que todos eles são semelhantes ou têm as mesmas crenças, porque não é bem assim, tá? Existem muitas diferenças sutis, às vezes mínimas ou sensíveis entre eles, certo? Esses grupos que vocês estão vendo, ó, aqui representados nesse nosso primeiro momento, né? Todos eles utilizam naturalmente a Bíblia, só que em diferentes traduções, tá? Isso tem importantes consequências que nós veremos no momento oportuno, né? Essas traduções da Bíblia, tá? Nós veremos no momento oportuno as consequências que tem as utilizações de traduções diferentes, certo? Beleza? A gente vai ver que o texto muda sensivelmente de religião para religião, tá? Quando se troca de tradução. Algumas traduções são feitas direto do hebraico, aramaico e do grego, que é o do Novo Testamento, né? Outras são feitas a partir de outras traduções e por aí vai, tá? Nós vamos ver essa história das traduções da Bíblia também de maneira específica no momento oportuno. Finalmente ali, ó, mais alguns grupos, né? Igreja Deus é Amor, outros grupos pentecostais e neopentecostais, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Mormons. Mormons, que grupo é este? No Brasil ele não é tão famoso, tá? Nos Estados Unidos ele é muito famoso. A gente vai estudar os Mormons no momento específico, certo? Espiritismo, Umbanda, Budismo e Candomblé. Sendo a Umbanda e o Candomblé de origem africana, tá? E bastante importante também para a formação da identidade cultural brasileira. Certo, meus queridos? Mais ali, ó, igreja messiânica, judaísmo, tradições esotéricas, islamismo. Ó, tem pouquíssimos muçulmanos no Brasil. Segundo esse censo aqui, ó, 27 mil, tá? É pouco num país de 200 milhões de pessoas, né?
Crenças indígenas também tem, né? Os orientais ali, o budismo, aliás, bahaísmo, Krishna, hinduísmo, entre outros tantos, né? E outras religiões, e finalmente sem religião, tá? Então, vejam, são grupos específicos, todos eles separadinhos, né? Dentro da grande diversidade religiosa brasileira, ok? Sendo que, naturalmente, todos eles devem ser aceitos pelos outros, tá? Por todos, né? Todos devemos conviver em paz. Acima de tudo, tá? Respeitando a crença do outro. Meus queridos, o Brasil é um país religiosamente diverso, com tendência de tolerância e mobilidade entre as religiões. Isso é um detalhe importante. Dos países do mundo, tá? Para nós, as brigas entre as religiões, você sair matando pessoas em nome de uma religião ou algo específico, não é comum, tá? Ainda bem. Felizmente, o Brasil não tem tantos episódios assim, né, de intolerância religiosa, quando as pessoas acabam criando atos terroristas em nome da religião, matando pessoas em nome da religião, né? Felizmente, nós não temos essa realidade, que é muito forte nos outros países, como Estados Unidos, os países árabes, Israel, enfim, alguns países europeus também, Sérvia, Croácia, tá? Que convivem diariamente com essa mortandade, essa matança em nome da religião. Tá? Felizmente, o Brasil é um país de tendência de tendência à tolerância religiosa. Tá? E a mobilidade. O que é mobilidade entre as religiões? Ah, hoje eu sou católico, amanhã eu sou, sei lá, protestante, depois de amanhã eu sou judeu, depois de amanhã eu sou bahaísta, depois eu sou hinduísta. Ou seja, no Brasil, as pessoas mudam bastante de religião, certo? Ok? Mas a maior parte da população brasileira é cristã. Quando eu falo cristã, eu me refiro tanto ao grupo católico quanto ao grupo evangélico, certo? Porque, afinal de contas, as duas são cristianismo, né? Então, quando a gente fala, ó, quase 90% da população brasileira é cristã, tá? Enfim, aí vocês podem ver, então, né, que a religião, né, ela é bastante presente no Brasil, certo? Olha só, de início, a maior religião, assim, esmagadora do Brasil, tá, era o catolicismo. Por quê? Porque é uma herança da colonização portuguesa. Como Portugal era um país, acima de tudo, católico, o Brasil naturalmente acabou adotando a religião daquele que nos colonizou, tá? Dos portugueses, né? Nós acabamos adotando a religião dos portugueses. Desculpem. Que foi se espalhando pelo Brasil todo, né? E contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior país católico do mundo, certo? O catolicismo foi a religião oficial do Estado até 1891. Hoje, qual é a religião oficial do Brasil? Nenhuma, e nem pode haver, tá? Nenhum país pode ter uma religião oficial, porque se o governo for, vamos dizer assim, ó, se o governo brasileiro for hindu e obrigar todos a seguir o hinduísmo, é um erro, né? O nosso governo não pode se manifestar em nenhuma das religiões, tá? Justamente para não causar problemas e brigas entre os grupos religiosos, né? O nosso governo tem que se abster, ou seja, sair das discussões religiosas. Ele não pode fomentar as discussões religiosas, tá? Então, o governo tem que estar fora disso, né? Justamente para permitir o crescimento e a crença de todos os grupos religiosos. Ok, meus queridos? Beleza. Isso é herança do positivismo, tá? É um pensamento positivista. E acabou sendo incorporado ao Brasil, ó, em 1891, quando nós proclamamos a República ali um pouquinho antes, né? Aí nós acabamos criando essa Constituição aqui, tá? De 1891, né? E o Brasil ficou um pouquinho mais próximo daquilo que ele é hoje, ok? A mão de obra escrava, vinda principalmente, aliás, professor, então quer dizer que se outro país tivesse colonizado o Brasil seria diferente? Provavelmente, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, que foi colonizado pelos ingleses, os ingleses que colonizaram os Estados Unidos não eram católicos. Muito pelo contrário, eles eram anglicanos, protestantes, entre outras religiões, né? Então, por isso os Estados Unidos têm um número pequeno e restrito de católicos. A maioria das pessoas são anglicanas, protestantes, entre outros grupos, ok? Por isso que depende da colonização, tá? Para que o país adote a sua religião específica.
A mão de obra escrava, vinda principalmente da África, trouxe suas próprias práticas religiosas que sobreviveram à opressão dos colonizadores, dando origem às religiões afro-brasileiras, que são muito ricas, tá? Umbanda, Candomblé, enfim, todas essas vertentes da religião africana, né? Acabou sendo importante aqui no Brasil também, tá? Então vejam que o Brasil é um caldo, tá? Uma mistura, né, de várias religiões do mundo, tá? Do mundo todo. Muitos praticantes das religiões afro-brasileiras, assim como alguns simpatizantes do espiritismo, também se denominam católicos e seguem alguns ritos da Igreja Católica. O Brasil, meus queridos, é diferente de alguns outros lugares do mundo. Aqui nós temos o que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é sincretismo? É uma coisa bem particular do Brasil. O que é sincretismo? Ah, eu sou católico, mas eu gosto do espiritismo, eu gosto da Umbanda, eu não sei o quê. O que isso quer dizer? Isso que eu estou usando é um exemplo, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que as pessoas, elas circulam, tá, de religião para religião sem abandonar sua religião principal ou básica, né? O que acaba tornando assim bastante rica a experiência religiosa. Por isso, esse sincretismo que a gente fala, tá, é uma mistura importante, né, daquela, como eu vou dizer, de todos os traços religiosos, tá, envolvidos no país, certo? Ok? É um tipo de tolerância, tá, religiosa, acaba sendo. Ô, Kalel, Né? Oi. só contribuindo, também o Claro. sincretismo ele acontece muito na questão das religiões afrodescendentes, né? Por quê? Porque na época da colonização dos escravos, os africanos vieram da África com uma religião, né, Umbanda, com Candomblé, e chegou num Brasil colônia, onde que a religião oficial era o catolicismo. Então eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam substituir a religião deles pela religião local. Mas como não perder a essência, o que eles faziam? Eles cultuavam, tanto é que hoje nos centros espíritas nós temos imagens católicas dentro do centro espírita, né? Por quê? Umbanda, Porque né? exatamente para fazer esse sincretismo. Então ao eu invocar lá Oxóssi, que é uma entidade do candomblé, eu estou invocando Santa Bárbara. Então eu coloco a imagem de Santa Bárbara, aí o católico chega ali e fala, nossa, mas eles também, né, acreditam. Isso, são católicos. Mas, na verdade, ele tem toda essa ligação do Oxóssi, Yansan, do Exu, né, Claro. ou seja, de toda essa... Então, o que eles faziam? Eles usavam as imagens católicas, havia associação, né, principalmente para poder, por exemplo, Oxalá. Oxalá é Jesus Cristo, né? Exato. Iemanjá é Nossa Senhora, né, para o sincretismo, né? Então, assim, além de isso que você fala, tem essa questão muito forte na Umbanda e do Candomblé, né? Exatamente. Eles precisam disfarçar isso para que os donos das senzalas não castigassem ele, não escravizassem ainda mais eles. Exatamente. Só uma contribuição. Claro, ótimo, com certeza. E é isso mesmo, professor Paulo, exatamente. Para que eles pudessem manter a sua religião, tá? Eles acabavam substituindo os ídolos, os santos, as imagens, justamente para que pudessem cultuar os seus orixás, os seus antepassados, as suas entidades, sem prestar conta, né, aos seus senhores, aos seus donos. Então era um jeito de fugir. Só que tem um detalhe: isso só existe no Brasil com tanta força, tá? Isso. Ainda nos dias de hoje, né? Uhum. Em que você pode visitar um centro, um terreiro de Umbanda, por exemplo, e encontrar essas imagens de São Jorge, né, que são um santo católico, lá. Né? Por quê? Porque eles acabaram mantendo, né, essas tradições mais antigas ainda nos dias de hoje. E é tão interessante, Kalel, é tão interessante que, por exemplo, nós colocamos na nossa cultura também essas características. Por exemplo, a gente reza para Santa Bárbara, por causa dos trovões da chuva. Aí lá, né? Exatamente. Isso daí vem lá do Umbanda. Isso daí vem lá do Umbanda. Entendeu? A gente não... vou fazer uma oração para Santa Bárbara espantar o temporal. Isso daí é em Yansan, se eu não me engano, lá no Candomblé, eu não lembro. Então a gente traz isso. Exatamente. E a gente não percebe.
Só uma contribuição. Cruz de sal, né? Fazer aquela cruz de sal na mesa. Né? Isso, é bem isso. O também, incenso. Isso, O exatamente. incenso, vamos queimar a palha na sexta-feira, lá do domingo de Ramos. Isso. Né? Claro, a gente está envolvido numa religiosidade que a gente não define de onde vem. Exatamente. Eu acho que nós podemos até chegar a falar, pessoal, numa religião brasileira, certo? Verdade. Que tem todos esses pontos específicos em comum, né? Uma religião brasileira que não tem uma instituição própria, organizada, mas que a gente identifica com facilidade, né? Como sendo uma religião típica e exclusiva do Brasil, né? Todos esses traços aí, tá? Muito bem, obrigado, professor Paulo, valeu pela contribuição. Então aí, gente, a gente pode ver como as pessoas podem, por exemplo, frequentar a Igreja Católica, ser batizado, fazer o casamento e, ao mesmo tempo, frequentar, às vezes, um terreiro de umbanda, reuniões de grupos espíritas, tá? Isso é perfeitamente possível num país como o Brasil, né? Que permite esse sincretismo, essa mistura de religiões. Ao passo que outros países não fazem isso, tá? Não é comum esse sincretismo em outros países. Para a gente é muito fácil pensar desse jeito porque nós nascemos e fomos criados nesse contexto, tá? Mas em outros países não é assim. A questão religiosa é bem sensível em outros países, tá? Bastante complicado, né? O que acaba gerando, infelizmente, muita violência, né? Aquela coisa toda. Ok, pessoal? Beleza? Os slides aqui, eles vão ainda muito para frente, tem vários ainda, ó. Tem dedicados apenas aos grupos evangélicos, apenas ao espiritismo, algumas informações sobre o catolicismo, tá? E também algumas informações importantes sobre o catolicismo no Brasil, né? A gente vai deixar esse ponto para nossa próxima aula, tá? Hoje era basicamente uma introdução nessa questão da diversidade religiosa brasileira, né? E depois, então, na próxima aula, a gente vai trabalhar e aprofundar esses 3 grandes grupos. Ok, meus queridos? Tá certo? Alguma dúvida? Não? Então tá, vou deixar para vocês a atividade lá no nosso grupo. Certo? Então era basicamente isso. Opa, deixa eu só fechar aqui. Obrigado, professor Paulo, pela contribuição. Valeu.